Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda ao webcast especial de aquecimento para o Latam Retail Show 2024. Tá chegando, já passou rápido, né? A gente falou do Latam Retail Show 2023 há muito pouco tempo, né, Gustavo? E já chegamos no próximo, agora em setembro, aqui em São Paulo, no Expo Center Norte. E aqui na Mercado e Consumo a gente faz todo esse aquecimento para o evento, faz a cobertura, obviamente, dos 3 dias de evento e depois traz ainda mais insights, mais tendências para você que acompanha sempre o nosso conteúdo. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da Mercado e Consumo. Ao meu lado aqui o Gustavo Groma, nosso editor. Tudo bem, Gustavo? Tudo bem, é impressionante, a Ana piscou, chegou, né? Parece que foi ontem que a gente estava aqui com outros convidados, não esses que você vai apresentar, mas falando sobre o Latam Retail Show de 2023 e agora cá estamos para falar sobre o de 2024. Que tá cheio de conteúdo muito bom, incrível para você que quer saber sobre tendências de varejo e do consumo no Brasil e mundo afora. E a gente vai falar sobre algumas delas nesse episódio especial de hoje. A gente tem como foco aqui falar das lojas físicas e do futuro das lojas, com tudo que a gente tem de dado hoje disponível, como esses dados têm transformado a jornada do cliente e a própria jornada do varejo, né? Como o processo, a gestão de varejo tem mudado por conta de dados. Para falar sobre tudo isso, temos 2 convidados. O Samuel James, diretor executivo de transformação digital do Grupo Carrefour. Tudo bem, Samuel? Bem-vindo. Bem, obrigado. É Samuel, né? Na verdade, uma pronúncia mais... com sotaque, ele deveria... Ele se apresentou para mim como Sam. Ah, então vamos Sam, mais fácil. E Marcelo Antoniazzi, já da casa, que já veio algumas vezes gravar podcasts com a gente, CEO da Gouveia Consulting. Tudo bem, Antoniazzi? Tudo bem. Prazer em estar de novo aqui. Prazer receber vocês dois aqui para falar desse assunto que com certeza já está pautando o varejo mundo afora, né? E vai continuar, porque essa questão de dados, de avanço tecnológico, muda a cada dia, talvez. Vocês vão poder falar um pouco mais sobre isso com a gente. A gente vai falar aqui de inteligência artificial, por exemplo, como isso tem sido usado, né? Como essa tecnologia tem sido usada para remodelar o espaço físico das lojas, criando experiências mais personalizadas, mais eficientes, mais envolventes também para os consumidores e como essas experiências podem ser melhores ainda. Como engenharia de dados e tecnologias inovadoras outras têm sido usadas pelo Carrefour, por exemplo, para transformar a operação e os resultados nas lojas físicas e também nos canais digitais, entre outros vários assuntos. Quer dizer, a gente vai falar desde o que acontece ali no bastidor para o que acontece na ponta para a gente que é consumidor final, como a gente percebe isso e como vocês entendem que será daqui para frente, né? Vou começar com uma pergunta para você, Sam. Como o Carrefour tem aplicado a inteligência artificial e outras tecnologias em áreas diferentes, né? E como isso tem transformado já de fato o negócio? Bom, o nosso foco, eu não sou um cara de varejo, né? Eu vim de fora. Conta um pouco essa história, aliás, que é curiosa. A gente estava falando aqui um pouco antes de começar. Eu sou, meu histórico é tudo de empresa de tecnologia, startup. Antes do Carrefour, eu liderava marketplace para Latam na Uber. Então, lá meu trabalho no dia a dia foi criar e aplicar esses modelos de IA. Então, já era uma coisa que... Chegando no Carrefour, brilhou os olhos, porque eu olho para toda a cadeia de valor, toda a complexidade que tem o varejo e são problemas que são feitos para aplicação de IA, basicamente. Você pode quebrar cada pedaço da cadeia de valor em um problema de otimização e aí que o IA brilha, né? Então... Se pensa em tudo, em termos de sortimento, abastecimento, promoção, preço e por ali vai, são todos problemas de otimização. E quando você pensa no ser humano, é humanamente impossível otimizar da melhor forma, porque a gente está falando de centenas de lojas, milhares de SKUs, mudanças toda semana, eventos exógenos. Então, fica muita oportunidade para a gente trazer melhoria usando a aplicação dessas ferramentas. Então, quando a gente fala do IA dentro do Carrefour, eu sou muito arroz e feijão. A gente nem está olhando muito para esses LLM, ChatGPT, essas coisas. É modelo de Deep Learning, de Machine Learning, para melhorar a eficiência e a operação do nosso negócio, porque é ali que está o impacto, é ali que está o dinheiro.
Então, um dos primeiros problemas que a gente atacou foi abastecimento de loja. Tem vários exemplos interessantes, mas um que eu acho que é mais emblemático a gente fez um modelo para abastecimento de FLV. A gente começou com alface, porque é algo que tem muito desperdício. Complexo, né? É complexo, tem entrada todo dia, e o processo até então era o gerente de loja fazer um pedido todo dia, amanhã precisa de 10 alface, vamos lá. Então, zero otimizado, e se for pensar, a gente tem 1.000 e sei lá quanto loja, cada pessoa fazendo de um jeito diferente. Então, obviamente, dentro disso você vai ter gente que fazendo muito bem, outros que não. Mas todo mundo meio que na mão. Então, a gente criou um modelo, aplicou, fez um teste dentro de uma loja. O resultado do teste. A gente reduziu perda em 60%, mantendo a mesma venda. Olha só. Então, e isso fazendo um teste contra um cara que sabia que estava em concorrência. Né? Então, eu tenho quase certeza que esse gerente estava fazendo o máximo de esforço para dar certo, né? Ao lado dele. Então, esse modelo a gente expandiu para outras partes de FLV, a gente está expandindo agora em cada vez mais lojas, em regiões diferentes, etc., sentindo. Mas é só um exemplo. A gente tem vários, agora os eletrônicos também, abastecido 100% por IA, em termos da decisão. Ainda fica com o ser humano no final, mas o modelo vai fazer a sugestão. E eu acho que isso é um outro ponto muito importante aqui. A gente está buscando não melhor IA, a gente está buscando melhor harmonia entre a expertise do ser humano, do varejo, de tudo isso, e trazendo modelos para apoiar e melhorar o desempenho do nosso time. Então, não é que a gente está tentando tirar o ser humano do processo. Mas, enfim, a gente mudou para esse modelo no eletrônico, reduziu 4 dias de estoque. De novo, mesma venda, diminuindo ruptura, aumentando cobertura de curva A ou B em todas as lojas. Então, a gente vê, e ainda no Carrefour em parcelas pequenas, né? Tipo, eletro, a gente expandindo esses modelos. Então, 25 para a gente vai ser muito esse ano de expansão. A gente hoje tem 15 modelos, eu te dei exemplos de 2. E esses modelos agora vão, tem que escalar para valer e realmente são números que para o varejo, que tem uma margem muito pequena, são muito expressivos. Então, eu entendo que vai ser uma transformação importante. Meu celular caiu aqui, gente, fez um super barulho. Mas você falou do arroz com feijão, né? Você usou essa expressão. De alguma forma, comparando com as empresas que você trabalhou, em que as tecnologias são mais avançadas para alguns segmentos, algumas áreas talvez, mas no caso do varejo aí é um arroz com feijão bem interessante, né? Bem temperado. Porque traz exatamente, porque traz um ganho imenso que era difícil realmente de se fazer se não tivesse essa tecnologia, né? Não, exato. Então, por isso que a gente foca no core do negócio, assim, porque a gente entende que qualquer otimização se a gente melhora 1% aqui em cima, lá embaixo no bottom line vira 10. Então, por isso que a gente está focado e não nas coisas mais periféricas de modelo de LLM, como que a gente pode ter conversas mais preditivas com o cliente e tal, porque eu entendo que no Brasil, primeiro, o preço sempre ganha. Sim. Isso é uma clara tendência no mercado. Então, se a gente não ajeita a operação para ser competitivo e transformar essa parte primeiro, o resto é o nice to have, a cereja do bolo, né? Então, a gente tem que sempre, e isso em tudo que eu faço lá no Carrefour, que não, também estende a outras coisas que não é IA, é o fundamental primeiro. Faz o básico bem feito, mas bem feito mesmo. Isso ser básico não quer dizer que é fácil.
Claro, exato. Então, esse é o foco. A gente transforma essas funções básicas que atendem o básico do varejo, até quais produtos tem na gôndola, que preço, quais quantidades que a gente manda para cada loja, quanto que a gente compra, etc. Essas coisas, fazendo bem feito isso, vai abrir um espaço enorme para depois fazer coisas mais transformadoras de jornada de cliente e outras coisas que são talvez um pouco mais sexy, mas que o impacto é secundário, na minha opinião. Sam, você falou que vocês começaram com um projeto ali, né? Sim. Falando do alface, né? Acho que olhar para esse FLV pensando na durabilidade, né, deles, sim, mas que agora já estão em 15. A tendência é escalar isso ao máximo, a todos os produtos, ou vai ter um limite, assim? A gente sempre é drivado pelo dado. Então, tudo que a gente aplica é testado. Então, a gente vai ter uma espécie de teste AB, não exatamente isso, mas... então, a gente mensura. Está melhor. E se o cara da loja faz melhor, eu estou 100% feliz de deixar ele em paz fazendo. Se a gente consegue melhorar... Beleza. E outra coisa que a gente faz, a gente traz empresas de fora e até faz concorrência com eles. Então, a gente bota o nosso modelo contra o modelo de alguém de fora. Então, a ideia não é aplicar a tecnologia pela tecnologia. A ideia é trazer impacto para o negócio. Às vezes, isso vai ser algo muito simples, que não exige um modelo complexo. A gente tem coisa que não é nem IA, que é só mandar alerta. A gente puxa o dado, manda alerta para o gerente da loja, isso parece que está em ruptura. Nada complexo ali, mas é a ferramenta certa para o problema. Então, a ideia é escalar as coisas que estão trazendo resultado e matar as coisas que não estão fazendo. Antoniazzi, o Sam já trouxe aí esse exemplo, né, que ele fala que é o básico, no caso do varejo, e fazer o básico bem feito, mas falou também dessa outra questão que tem outras coisas que talvez sejam mais sexys aí que a gente pode ver em alguns setores, ou talvez a gente veja futuramente depois que esse básico estiver bem resolvido, né? O que você vê de tendência nesse sentido e se, na sua opinião, e como você vê até os varejistas falando disso, né? Se existem áreas específicas em que o uso da IA pode ser especialmente eficaz para se tomar uma boa decisão? Isso é uma coisa até que até um dos meus artigos lá na Mercado e Consumo falou um pouco sobre isso, que acho que o que o Sam falou é muito relevante. Tem que tomar muito cuidado, porque existe muito buzzword aí, né? A IA é um buzzword muito, muito importante. E começa a ter uma falta de foco, né? Então, acho que o ponto que ele levantou é importante, você priorizar os projetos que você deveria estar olhando principalmente complexidade versus retorno. Então, como ele comentou, né, você fazer um pequeno alerta lá, às vezes vai ter um retorno enorme com a quantidade de gente ali para fazer aquilo ali muito pequena, versus uma experiência do consumidor, que é uma coisa muito mais complexa, que talvez você não traga muito item. E um ponto que ele levantou, e aí já indo para a sua pergunta, também você tem que avaliar muito fortemente o make versus buy. Ou seja, o que você eventualmente vai fazer com o seu time interno, o que você vai fazer com empresas terceiras. Hoje existe uma gama enorme de gente fazendo IAs e fazendo protótipos específicos para coisas específicas. Então é muito difícil você competir, entre aspas, um time interno de IA versus um time externo. Isso é uma coisa que também tem que ter esse balanceamento. Obviamente, para as coisas mais básicas, obviamente você pode usar seu time interno. É algo muito específico, você pode usar uma equipe externa, um software externo, o que seja. Então, indo para a sua pergunta, assim, olhando o varejo, talvez um primeiro passo é exatamente o que o Sam falou, que é a parte, vamos dizer assim, operacional, ou seja, eficiência operacional. Você melhorar a eficiência operacional da sua cadeia, pensando que o varejista é literalmente um cara que não produz ou produz muito pouco, ou só faz uma embalagem, ou muda uma embalagem, ou qualquer coisa assim, mas ele produz muito pouco, ou seja, ele é na verdade um expositor de produtos. Você melhorar a eficiência da logística e do seu abastecimento, que é o que ele fez com que você tenha um bottom line muito interessante, né?
Mas pensando em tendências, né, o que está vindo por aí, você tem um pouco, saindo um pouco do varejo alimentar, que tem um pouco essa coisa um pouco mais simplificada, você vai para um varejo de moda, de maquiagem, onde, por exemplo, você pode testar a sua maquiagem, a maquiagem bonita que você está hoje, você pode chegar e ir lá num determinado espelho virtual, um vídeo virtual, onde você vê como é que vai ficar a nova maquiagem ou um novo vestido. Então, por exemplo, a gente vai estar juntos lá com o pessoal do Soma, né, a Nestlé, e o Carrefour. Então a gente vai ver vários tipos de aplicação. Então, no Latam Retail Show. No Latam Retail Show a gente vai ter um round table com esses três notórios saberes aí para discutir um pouco sobre isso. Então, por exemplo, a experiência do cliente em alguns setores é muito interessante, porque você consegue eventualmente experimentar sem utilizar aquele produto. Isso é muito importante. No varejo alimentar, a eficiência da cadeia é importante. Então, para cada setor, você vai ter um tipo de melhoria. Então, por exemplo, a pessoa saber se aquele batom vai ficar bem nela, talvez faça muito sentido naquele setor. Já no dele, a eficiência da cadeia é muito importante. Então, o que eu vejo aí dos grandes pontos? Eficiência da cadeia, segurança de dados. Então, por exemplo, a IA ela é muito importante nessa parte de cybersecurity. Então, ela ajuda muito contra a fraude, principalmente na área digital. Então, essa parte do cyber e a IA, elas vivem muito juntas. E aí tem muito dinheiro também. Ele falou um pouco da parte, por dizer assim, operacional. Mas quando a gente está olhando a parte financeira, a parte de cyber e, por exemplo, análise de crédito, é um negócio também que é super importante para alguns setores também. E aí vem o buzz, né? Que é o Customer Experience, né? Que é a experiência do cliente. Então, você tem, por exemplo, o Retail Media interativo, é um negócio que está chegando agora novo. Você ter os robôs, né? Do modo geral, né? A robotização do atendimento. Mas isso faz muito sentido quando você está olhando o cluster. Né, quando você está olhando o volume, a eficiência operacional. Então, eu diria o seguinte, as grandes tendências, eficiência operacional, em primeiro lugar, a parte toda de IA generativa, ou seja, você fazer a experiência com o cliente, tanto de atendimento virtual como presencial, e aí entre os avatares e robôs. Então, quer dizer, você pode estar tendo a experiência do cliente principalmente através de IA generativa, e você tem essa parte que eu estava comentando de cyber e eventualmente financeira, é um outro ramo muito interessante. E tem um último que já está, de alguma forma, tanto no varejo alimentar como em outros varejos, que é você fazer todo o checkout livre ou limpo, ou como a gente pode chamar, você não tem um checkout, efetivamente. Esse também é o grande desafio, né? Já tiveram algumas experiências com a Amazon Go, é a Amazon que foi e voltou. Tem algumas coisas que ainda são alguns testes, mas já existem várias tendências nesse sentido, né? A omnicanalidade, você comprar no virtual e você comprar no presencial, sem você ter essa dificuldade. Então, mas eu acho que talvez um desafio da IA essa parte, por exemplo, ainda do PDV. O PDV ainda é um bloqueio no processo, mas eu acho que isso ainda vai demorar um pouquinho. O caso da Amazon é interessante mesmo, porque foi isso, né? Eles avançaram Sim. muito, com lojas gigantescas nos Estados Unidos, né? Sem a necessidade de você passar necessariamente pelo caixa e tal, é super legal, e depois deram um passo para trás. Um passo para trás mesmo, isso. Né? Mantiveram isso só em pequenas... A gente vai ter uma experiência, até fazendo uma propaganda, a gente vai ter a Shop AI, que é uma loja virtual, uma loja de inteligência artificial, que vão ter várias experiências de eficiência operacional, de um checkout inteligente, de você, por exemplo, ter interação através de IA generativa. Então, acho que assim, lá vai dar para todo mundo que for no Latam Retail Show experimentar um pouco essas coisas novas. Vai ter muita coisa ainda em demo, mas vai ser coisas bem interessantes. Muito legal. Antes de passar para o Gustavo, só lembrar que o Latam Retail Show é daqui a poucos dias, poucas semanas para acontecer o evento.
entre 17 e 19 de setembro no Expo Center Norte, realização da Gouveia Experience. O Mercado de Consumo estará lá, fazendo cobertura em tempo real nos 3 dias. E vocês dois estarão juntos no painel no dia 17, que é o primeiro dia, a partir das 13h30, certo? Isso. E tem essa atração que é super legal aí, que é da Shop AI, que é essa loja aí do futuro, do presente em alguns aspectos, né? Mas do futuro também, principalmente. Eu queria falar que o Marcelo estava comentando da Amazon, você também comentou, né? E assim, deu um passo para trás, né? E era bem disruptivo, uma tecnologia ali que você não precisava ter contato com ninguém, né? E aí vai a minha pergunta. Né? Óbvio que quando a gente fala de humanizar a tecnologia, não é que você tenha um contato com alguém no caixa, né? Não necessariamente isso. Mas eu queria saber de vocês dois o cuidado que a gente tem que ter nesse avanço de tecnologia, seja inteligência artificial ou qualquer outra tecnologia, mas para manter a humanização nisso, seja em algum ponto do ponto de venda, ou seja em planejamento, como você falou com o seu gerente, que você só dá um toque nele e nesse caso não vai precisar implementar uma tecnologia ali. Eu acho que a gente está muito longe de uma situação de AGI, que o IA vai lá e faz tudo sozinho e melhor que todo mundo, né? Então, o convívio entre IA e o ser humano vai durar para muito tempo. Qual é a minha visão aqui? A gente, cada vez mais, as coisas transacionais e de baixo valor vão ser operadas pelo IA. Então, e aí, no exemplo do nosso comercial, ele vai ter mais tempo de conversar com o fornecedor, de negociar, de fazer as coisas que o ser humano realmente traz valor. Mesma coisa na loja. Se a gente ganha espaço de fôlego em termos de eficiência, em termos de ter uma margem melhor, isso também reverte em a possibilidade de, liberar tempo de pessoas que estavam fazendo coisas burocráticas para ir atender cliente, e 2, também investir cada vez mais na experiência do cliente, e eu não sou brasileiro, mas eu sei que o Brasil valoriza muito esse contato humano, essa relação. Então, eu acho que vai seguir sendo valorizado, e eu acho que o IA está ali para liberar espaço para poder focar nas coisas que o ser humano traz valor, e o IA vai encher o papel dele nas coisas que são mais automatizáveis, naturalmente. Antes de ir para o intervalinho... claro, vamos lá. Não, acho que só complementar, acho que o que ele falou, o que o Sam falou é muito relevante. A humanização, ela deve ser utilizada onde realmente é necessário o humano. Assim, o que a gente deveria ter, a robotização, atividades repetitivas, insalubres, onde você tem uma quantidade de dados muito grande, onde você sabe que vai ter muito erro. Tudo o que a máquina vai conseguir fazer de uma forma mais eficiente, mais rápida, é muito interessante. Mas existe um pouco desse toque humano, né? Quer dizer, você ter aquela conversa, às vezes, vou dar um exemplo, né? Você quer ir lá falar com a pessoa e quer trocar uma ideia, porque ele está com uma dúvida. Às vezes não, você só quer saber o requerimento de uma informação específica, aí você vai para uma ferramenta mais digital. Eu acho que assim, qual vai ser a tendência? É de você escolher o canal que você quer. Se você está confortável com a informação mais digital, ok. Se você quer ter aquela coisa mais humanizada, da experiência, você também, ok, de você fazer isso. Então eu acho que vai ter um equilíbrio nesse sentido. O que o Sam falou é um ponto importante. A IA, ou as inteligências, é que a gente fala muito de IA exatamente porque é um buzzword, mas tem muita coisa que é algoritmo, né? Algoritmos simples, ou algoritmos, ou machine learning, como ele comentou. Você pode ter tecnologia exatamente para liberar tempo para essa humanização. Então, acho que esse é o grande balanço. E eu acho que outro ponto importante é que são modelos preditivos. Então, necessariamente, eles estão baseados no que veio
no passado. Antes, a gente exato. sabe que o mundo é cheio de surpresa. Então, posso falar da minha casa antiga, da Uber. Quando bateu a pandemia, todos os nossos modelos quebraram. Todos. Verdade. Então, que não estavam capazes de lidar com aquela situação. Então, se você não tem seres humanos capazes de olhar para o nuance da situação, de entender o que está acontecendo e tomar decisão, vai dar muito ruim. Então, você tem que ter essa sinergia entre a máquina e o ser humano. Né? Você é da onde? Da Inglaterra. Da Inglaterra. E você está no Brasil há quanto tempo? 8 anos. 8 anos. Você falou do brasileiro gostar muito desse relacionamento pessoal. Você sente diferença quando a gente fala desse tipo de tecnologia, de adoção de tecnologia? De Inglaterra ou em outros países? Ou em outros países. Eu acho que na Inglaterra é mais agressivo essa automatização, tipo o self-checkout. Eu acho que muito dos supermercados praticamente nem tem caixa mais, é tudo automático, mas também é cultural nosso, a gente é muito mais fechado. Sim. Em Londres, você vai no metrô, você não olha na cara de ninguém, você não fala com ninguém, você, tipo, cada um por si, na sua, você, é algo até engraçado quando você vai no mercado aqui, comparado com lá, que você vai estar olhando, sei lá, um peixe, lá, alguém vai falar com você, esse peixe é muito bom, sei lá, o que. Nunca ia acontecer isso na Inglaterra, se alguém falasse, você olhou como se fosse louco falando com você. Eu sabe? confesso que eu sou um pouco londrino. Eu também. Posso contar uma história engraçada? A gente, antes da Gouveia, eu estava trabalhando numa empresa inglesa, eu estava fazendo um projeto internacional e a minha chefe era inglesa. Era um pouco mais jovem do que eu. E aí a frase dela foi maravilhosa, assim, ela veio fazer um workshop no Brasil e era só latinos, né? Então tinha colombianos, mexicanos e tal. E as colombianas e as mexicanas, quando chegavam, traziam um presentinho. Aí primeiro ela travou assim, falou assim, o cara tá me dando um presente, beleza. E aí a melhor frase dela foi assim, eu nunca beijei tanta gente na minha vida, mais do que eu beijei minha mãe. A minha vida inteira eu beijei nessa semana. Aí, assim, tinha dificuldade no contato, né? Sim. Aí no final ela já tava abraçando todo mundo, beijando tudo, aí ela já beijava em exagero. Mas sabe, eu também sou, eu ia dar esse depoimento tipo do Gustavo, eu também prefiro ficar na minha. Mas esses dias, por exemplo, eu estava num supermercado normal, de bairro, pequeno, com caixa, tudo. E aí eu fui escolher um produto e aí veio um senhor do meu lado e falou... Não, esse era um saco de lixo. Esse aqui é melhor, esse aqui é reforçado. Eu conheço esse cara de algum lugar. Não, ele só estava sendo prestativo mesmo, né? E corroborando com isso, e com o que o Sam falou do peixe ali e tal... eu, sinceramente, não é antipatia, juro, não é. Sim. Mas assim, eu não conheço a pessoa, tal, eu tô ali para comprar do saco de lixo ou peixe e tal. E eu descobri o seguinte, não troque olhares. Trocou olhares... Acabou. Vai rolar beijinho daqui a pouco. Vai rolar troca olhares, começa a conversa, não para mais, não troca olhares. Mas essa coisa do carinha do senhor que veio falar comigo, eu achei muito fofo, muito querido. Ele realmente quis me ajudar a troco de nada. Tem gente que é assim, gente. E faz a troco de nada mesmo. Vamos por um intervalozinho rápido aqui desse webcast de hoje, especial aquecimento do Latam Retail Show. Estamos aqui aquecidos, daqui a pouquinho voltamos a falar mais sobre o evento, sobre as tendências que serão debatidas nele. Continuamos no aquecimento do Latam Retail Show 2024 aqui na Mercado e Consumo com 2 convidados hoje, o Sam James, diretor executivo de transformação digital do Grupo Carrefour, e o Marcelo Antoniazzi, CEO da Gouveia Consulting. A gente está falando aqui de tecnologia, tecnologias, né, na verdade, como elas têm impactado e mudado a forma de comprar e vender, especialmente o ponto de venda físico. E um assunto que a gente não pode deixar de falar aqui, sobre o qual a gente não pode deixar de falar aqui também, é o retail media, né? Que também talvez seja o Antoniazzi está falando de buzzwords aí, essa expressão é uma expressão também da moda aí, ultimamente, né? O Carrefour tem investido em retail media aí há alguns anos. Que tipos de campanha tem gerado melhores resultados? Se é que já dá para medir, ter essa ideia, né? Esse parâmetro aí ao longo do tempo. E se vocês têm cases aí para compartilhar com a gente do que tem sido feito nessa área? Bom, a gente, no Carrefour, a gente está investindo muito nessa área. Inclusive, mundialmente, a gente abriu agora uma parceria junto com Publicis. Então, sim. O nosso Retail Media agora é gerenciado pela Unlimitail, que é uma empresa que a gente tem 51% e Publicis tem 49%.
Isso para dar maior foco, maior velocidade, mas também qual o desafio hoje do Retail Media, eu acho que na minha visão, é escala. A gente sabe que se eu sou um CMO, para escalar no online, eu tenho que ir em 2 lugares praticamente, o Google e a Meta, e já cobri muita coisa. Agora, para escalar meu gasto em Retail Media, eu tenho que ir para muita gente para poder escalar meu gasto. Então, isso exige muito mais tempo do meu time, isso, tipo, cada um mensura de um jeito, etc. Então a ideia da Unlimitail não é só ser quem está comercializando os assets de Retail Media do Carrefour, tipo, trazer mais varejistas juntos, mais empresas juntos para ter escala, para poder virar uma opção mais atrativo para os CMOs. Investirem cada vez mais. Eu acho que na França a gente já tem múltiplos outros varejistas dentro do Unlimitail trabalhando junto com a gente. Então acho que esse ponto de escala é muito, muito importante, porque mesmo que seja muito eficaz, que a gente sabe que se eu tenho que fazer 100 investimentos diferentes e rastrear e entender o que está o retorno de cada um, ainda fica complicado de escalar. Mesmo quando a gente fala de um grupo como o de vocês, que tem milhares de lojas, centenas de lojas, pelo menos. Mesmo assim, faz sentido se juntar a outros players. Eu acho que a gente já tem um negócio relevante. Né? O que acho que se a gente olha pelo mundo, quem está tendo muito sucesso com o Retail Media tem outra escala ainda. Então, e no mundo digital, escala nunca é demais. Né? A gente sabe que a tendência sempre no mundo digital é de consolidação, de ter no máximo 2 players em cada vertical digital que vai ter sucesso. Então, esse ponto de escala é crítico mesmo num grupo do tamanho do Carrefour. Em termos de campanha, a gente tem de tudo. A gente tem dentro de loja, a gente tem tela tipo outdoor, a gente tem dentro do site, a gente tem off-site também. E eu acho que mensurando, a gente vê que é mais eficaz do que só jogar um dinheirinho no Google muitas vezes, porque você está no boca do gol, né? Exato. Você sabe quem é esse consumidor, qual o perfil de consumo que tem, você sabe qual é o interesse muitas vezes daquele produto naquele momento. Então uma propaganda muito bem colocada comparado com jogar pro mundo. Eu acho que cookies estava virando cada vez menos presente, né, por conta da regulação tal, e estratégia do Google. Eles deram um pouquinho atrás agora, então agora não está muito claro como que vai ficar esse ponto de targeting. Quando, né, também. Quando, etc. Então, isso deixa um pouco no ar como que vai ser a comparação em termos de targeting comparado com, sei lá, um Carrefour da vida que tem muito dado 1P, que a gente sabe muito sobre o consumidor, é um Google que está pegando mais de fontes públicas, mas também tem muita informação. Então, aonde isso vai parar, acho que ainda não está claro para mim, mas vai ser um ponto importante em termos de quais campanhas e aonde vão ser mais eficazes no longo prazo. Como que você vê, Antoniazzi, o Retail Media e suas infinitas possibilidades aí, talvez, que, né, talvez a gente não conheça nesse momento todas elas, né? Eu acho que é um pouco o que o Sam falou, assim, quando você vai olhar o Retail Media, que o Retail Media a gente tem que dividir em 2, né? O Retail Media digital, né, que aí a gente tem, eu diria que está muito mais evoluído e muito mais... exatamente mais concentrado, então você consegue administrar melhor, você começa a ter mais métricas, então mais claro para os CMOs o que fazer com aquele Retail Media.
acho que o grande desafio são as lojas físicas. Primeiro, porque você tem um CAPEX associado importante. Então, para você ter retail media, você tem que ter fisicamente locais para expor. Então, quem está fazendo muito bem isso ultimamente são as drogarias, né? As farmácias, né? Eles têm evoluído bastante nesse tema. Tem também um pouco das margens das farmacêuticas aí e a vontade das farmacêuticas de expor seus produtos nas drogarias. Então, eles estão um pouco mais evoluídos do que, por exemplo, o alimentar, né? Então, o retail media, acho que o grande desafio, a grande fronteira vai ser o físico. O digital acho que já está mais, vamos dizer assim, consolidado. E um segundo ponto que tem mais a ver até com o tema que a gente falou antes, que era a inteligência artificial, por exemplo, você trabalhar o retail media junto com o reconhecimento facial e você saber que aquele consumidor, e você dá, vamos dizer assim, a sugestão para ele. Acho que esse que é o trend, né? De novo, pode ser um buzz, mas a gente já vê isso na Coreia, né? Quando a Gouveia fez o NRF Coreia, a RNF Ásia, a gente viu isso, né? Então, a pessoa está chegando na loja, então ela é reconhecida, ela sabe qual é a roupa que ela usa. Então, já existem algumas tentativas de usar o retail media junto com o IA para você tentar dar uma experiência melhor para o consumidor. Novamente, acho que talvez a grande questão é o CAPEX disso, né? Imagina você ter vários sensores e tudo isso ao longo de uma loja. Então, você vai ter provavelmente isso em lojas menores, não numa loja grande. Então, essa interação com o consumidor junto com o retail media no físico vai depender muito do custo-benefício associado. Mas é uma tendência, uma outra tendência é você ter, por exemplo, atendentes digitais. Então, que tem a ver um pouco com retail media. Tem, assim, em Nova York, por exemplo, você vê já alguns que o atendente está em outro lugar. Sim. Não é bem um retail media, mas é uma utilização das mídias para você eventualmente fazer um atendimento virtual, mesmo que físico. Então, essas são as tendências aí que eu acho que vão surgir um pouco. Não sei se você quer complementar. Eu acho que é outro desafio, principalmente a primeira coisa que você falou, é privacidade. De dados. Que eu acho que você está sempre andando uma linha meio tênue entre tentar fazer um targeting que é muito assertivo tal, e não virar um negócio que fica invasivo. Sim. Então, acho que todos nós passamos por uma propaganda no Instagram que fala, caraca, eles estavam me ouvindo. E é desagradável, você se sente invadido. Sim. Então, pro seu ponto, sei lá, se eu entro numa loja e o cara fala, Sam, tipo, você quer isso, blá, blá, eu não sei se o consumidor vai aceitar isso ou não. Então, acho que você tem que, obviamente, tem toda parte de regulação sobre privacidade, mas também tem um uso responsável, também tem um uso que vai agradar o consumidor. Então, acho que tipo, com IA a gente vai ter cada vez mais poder de alavancar esses dados. E já fiz modelo que usa um monte de coisa que eu não sei se eu gostaria. Acho que cada vez mais a ideia é, na verdade, tirar um pouquinho disso. Sim. Porque antigamente, pré-GDPR, GDP, etc., muito até que era, tipo, eu tenho todas essas variáveis sobre a pessoa, vou jogar no modelo e ver o que sai. Então, qual é a minha estratégia? Eu vou colecionar tudo, dados. tudo que eu posso. E a gente tinha um modelo na Uber que tinha quanto de bateria a pessoa tinha, era um feature. Porque ninguém achou que ia ser útil isso, mas a gente jogou lá, a gente viu que funcionou. E agora, acho que as empresas estão cada vez mais tem que ser mais seletivas. E falar, não, tipo, se eu vou colecionar esse dado, eu tenho que ter um motivo para isso, eu tenho que ter um uso, não é só vou colecionar e depois eu vejo. Fazer sentido para o cliente. Exato, né? Tem que tudo ser em prol do cliente. Então, e isso vai ser um dos debates críticos. Total. Não só dessa parte, mas do IA em geral, porque ele é um consumidor monstruoso de informação.
Então, quanto mais informação, melhor. Então, onde você desenha essa linha? Quem é dono dessa informação? Eu sou dono da minha informação. Eles podem usar sem minha permissão, etc. Então, isso vai ter que ser tudo resolvido. O depoimento pessoal, que eu já passei pelas duas... Passo, né? Todo mundo passa. Acho, pelas duas situações. De estar no Instagram e ser impactada por um anúncio, alguma coisa que tem tudo a ver comigo, eu falo, legal, ele tá lendo, tá me conhecendo, a ferramenta tá me conhecendo, tá me sugerindo coisas que tem a ver com o que eu gosto, porque eu curti, sei lá, uma coisa parecida, né? Alguma coisa assim. Mas essa sensação que é horrível mesmo de você, tipo, não é nem que eu gosto, mas eu conversei com alguém sobre determinado assunto e de repente ser impactada por algum e-mail, alguma comunicação assim, às vezes é SMS, né? Enfim, aí realmente tem os dois lados, eu acho, né? Tem como você ser mais assertivo e realmente trazer o consumidor para perto e tem como você afastá-lo completamente, talvez, né? A Iana sabe bem, eu sou um cara que não sou later adopter, né? Eu demoro, eu olho bem, sinto medo e tal. Mas de um tempo para cá, muitas conversas que a gente tem aqui no mercado do consumo com muitas pessoas diferentes, eu vejo que assim, não tem muito jeito, né? O negócio está aí, chegou, não tem muito jeito. Tem que ter a LGPD, as leis para garantir, óbvio, né? Mas eu acho que é uma coisa mais de costume. Eu acho que, por exemplo, na parte digital, a gente já se acostumou com isso. Eu acho que anos para trás, quando acontecia isso, de você ser impactada por algo que você usava, era, nossa, agora já é meio que normal. Agora já é uma coisa assim, eu só falei sobre isso. Porque você já sabe que se você buscar no Google, você vai ser impactado. Tal. Busca uma lavadora lá. Você vai receber anúncio de lavadora o resto da vida. O que eu acho, e aí eu pergunto para vocês, eu acho que essa parte do digital já foi um pouco mais assustadora, a gente já se acostumou com isso. Mas a parte, pensando em retail media do lado físico, a parte, porque quando é digital, você está na sua casa, no computador, no celular, é uma coisa. A parte de ser no ao vivo ali, Marcelo e Sam, isso vocês acham que pode ainda trazer, ser mais assustador, um estranhamento maior? Porque é isso que você falou. Imagina, você entra na loja por causa do reconhecimento facial, o vendedor já vem com o casaco que você queria comprar. Peraí. Já vem colocando em você assim, né? Pô, isso para venda, para o varejo, para otimizar o seu tempo, é até sensacional, mas ao mesmo tempo é assustador, né? Assim, eu acho que é um pouco de costume e depende do tipo de experiência que você quer. Então vou dar um exemplo real, assim. Por exemplo, você vai na Nespresso, quando você bota lá seu CPF, ele já sabe quais são os cafés que você toma. Ele falou, você gosta de café mais forte, então aqui tá aqui umas... Então, na prática, naquele momento, aquela informação, que na verdade de ambas as partes, né? Ele estava me vendendo produto, ele sabe o que eu comprei, então ele tem uma noção do que eu gostaria de ter. E para mim, eu gostaria de experimentar um café XYZ. Então, eles estão sabendo usar de alguma forma aquilo lá. Mas acho que o ponto do Sam é importante. Assim, o LGPD vai ser uma coisa meio amorfa, né? Ela vai ter que evoluir. Porque assim, cada vez você vê jeitos diferentes de você coletar o dado, de você buscar o dado. Então, é uma situação muito complicada. E aí vem um ponto, que acho que só para todo mundo ficar na cabeça, assim, todo mundo está usando hoje o chat GPT. Minhas crianças lá, na hora de fazer o dever de casa, a quantidade de informação que a gente coloca, entre aspas, confidencial ou privada, na vida pessoal, e já houve casos que colocaram, inclusive, informações de empresas. Então, assim, o uso da inteligência artificial, ela não se restringe só ao retail media, mas a toda a nossa realidade. Então, assim, cada documento que é colocado, você tem a informação de uma forma muito importante. E aí vem um ponto de Ocidente e Oriente, né? E Ásia, principalmente. Os asiáticos estão mais acostumados com essa invasão, né, da privacidade e tal, são ok com isso. E às vezes eles têm benefícios de ter esse modelo mais, vamos dizer assim, mais interativo. Então, por exemplo, uma coisa que é muito forte para eles é o live commerce, que é um assunto que a gente já falou em outros momentos aqui. Então, para eles o live commerce é importante. Então, você está assistindo lá um vídeo do seu cantor preferido e o cara fala, quero usar a camisa do Gustavo.
Aí ele clica lá e compra a camisa. No Brasil ou no Ocidente, isso às vezes gera um estranhamento. Lá, para eles, é normal. É normal não, 30% do e-commerce é através de live commerce. Então, eu estou falando assim, tem um pouco de cultura, que é o que você falou. Às vezes a cultura vai se adaptando. Então a gente vai ver aí uma mistura. O ponto do retail media voltando, eu acho que tem um segundo desafio, que é o desafio do CAPEX, né, do quanto você investe em mídia física, né, e um pouco que o Sam também falou, que é a falta de consolidação, ou seja, você tem que falar com muitos players para você ter retorno. Então acho que esses são os 2 pontos aí. Eu questiono até na loja quanto vai fazer sentido também ter uma personalização tão granular assim. Alimentar, acho que não faz muito sentido. Sei lá, eu acho que algo super barato que já seria factível. A gente já tem as telas na loja. Se você botava uma câmerazinha qualquer e um computer vision, eu posso falar, é um homem de 50 anos, é uma menina de 18. E tipo, da mesma forma que na Instagram você colocar uma propaganda diferente para essas 2 pessoas, posso fazer na loja física. E sim ser muito invasivo, porque o cara vai passar e ver uma cerveja e a menina vai ver outra coisa. Um vinho, sei lá. Então, e aí não chega a ser invasivo. Se você passa a tela e tá falando seu nome e olha essa cerveja. Aí vai dar estranhamento. Exato. Então, para mim, a execução vai ser a mesma. Tem que ter um equilíbrio. Exato. E também a gente, o poder computacional e o custo de fazer algo tão, um a um. Sim. E poder executá-lo dentro da loja, com a experiência que você descreveu, é muito alto. E talvez se você faz uma segmentação um pouco mais geral, mas ainda bem definido, você vai ter 90% do benefício e tirar metade do custo. Então, algo mais coletivo, né? Você entender o consumidor ali de maneira mais geral, ali, né? O perfil, né? De quem está frequentando a loja naquele momento e a partir daí fazer oferta. Como pode ser também, por exemplo, dia da semana, momento, né? Sei lá, fim de semana, churrasco. Carne, venda de carne. Tem uma compra da carne na semana que é diferente da compra da carne para o fim de semana, né? Então você pode personalizar ofertas pensando só em ocasiões já, né? Exato. Teve um caso aqui que a gente teve no nosso Gouveia Day e a gente viu lá um colega nosso, um cliente nosso que estava explicando um pouco sobre a venda de manteiga, né? No Dia das Mães, normalmente a venda de manteiga tem no Dia das Mães, na Páscoa e tal, no Natal muito forte, mas especificamente no Dia das Mães tinha uma ruptura importante na sexta-feira. Porque a maioria das pessoas não se programava, diferente do Natal, que todo mundo se programa. Então ninguém comprava todo mundo na sexta-feira. Então tinha uma ruptura enorme. E aí, através de data analytics, com a modelo de preditiva, começou a falar, sexta-feira, Dia das Mães, pode estocar, porque vai vender tudo. Então, esse é o tipo de coisa que é um pouco que ele está falando. São coisas um pouco mais simplificadas, que não precisa de muito mais um data analytics, mas que tem um impacto financeiro e operacional muito relevante. Total, muito. É isso. Facilita para o cliente não vai ter aventura, né? Não vai ter aquela frustração de ir lá, ficar procurando em vários lugares. E a gestão de estoque nem se fala, né? Bom, gente, terminamos aqui esse episódio de aquecimento. É aquecimento, então quer dizer que eles ainda vão falar mais sobre tecnologia, sobre varejo, sobre retail media, em loja física, sobre dados. Logo mais no Latam Retail Show, 17, 18 e 19 de setembro, no Expo Center Norte, em São Paulo. É o principal evento de varejo B2B do Brasil, então da América Latina, aliás, não só do Brasil. Não perca, esteja lá se você ainda não tem informações completas sobre o evento. Busque informações no mercadodeconsumo.com.br, porque a gente está fazendo esse aquecimento, falando de quem vai estar lá, os temas que serão abordados. O site latamretailshow.com.br também é o local onde você pode encontrar ingressos, saber como estar lá, o que você vai encontrar. E, como eu disse, poderá acompanhar, se estiver lá com a gente, além da nossa cobertura, os 2 aqui que estarão no painel no dia 17 de setembro. Obrigada, Sam. Obrigada, Antoniazzi, pelo papo e sucesso aí nos negócios e no painel no Latam Retail Show também. Perfeito. Obrigado.
Bora cobrir mais um Latam Retail Show logo mais? Bora! Logo mais, cobertura especial, quer dizer, como eu disse, já estamos fazendo esse aquecimento, né? Mas aí ao longo das próximas semanas continuaremos falando do que estará no evento e depois trazendo para você os principais insights do que foi debatido lá. Obrigada, Gustavo, mais uma vez aqui pela companhia. Obrigado, Ayana. E no Latam Retail Show, mercado de consumo antes, durante e depois. Isso aí. E Omnichannel, com podcast, webcast para você ver, ouvir, enfim, texto para você ler, redes sociais, enfim, a gente também tá onde você quer, do jeito que você prefere. Tá bom? Obrigada e até a próxima.